Olá! Você gostaria de saber mais sobre a história das Constituições de 1934 e 1937? Então fique nesse vídeo que nós vamos falar para você. Então, pessoal, para a gente entender melhor e ficar mais claro e possível de visualizar a história dessas constituições, tanto a de 1934 e a de 1937, eu trouxe esse mapa mental. Bom, é importante a gente saber que essas duas constituições de 1934 e de 1937 estavam num período histórico chamado Era Vargas. Então, para entender um pouco do contexto histórico de como foi criada a Constituição de 1934, nós vamos voltar um pouquinho em 1930, quando aconteceu a Revolução, ou o golpe, de 1930. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado que depois o presidente Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930. Esse movimento para depor presidente Washington Luiz do poder, ele foi articulado por 3 estados que se juntaram para tirar ele do poder, alegando uma possível fraude nas eleições, onde o presidente Washington Luiz indicou o Júlio Prestes para assumir o cargo, Esses 3 estados que se juntaram foram os estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Eles impediram, que o presidente eleito, Júlio Prestes, assumisse o poder depois do Washington Luiz. Bom, é importante a gente saber que até 1930 a política no Brasil ela era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo por meio de eleições fraudulentas e que mantinha o país sobre o regime econômico agroexportador. As elites paulistas e mineiras elas alternavam esse cargo da presidência da República, elegendo os candidatos que defendiam os seus próprios interesses, E esse sistema político ficou conhecido como a política do café com leite ou a política dos governadores. Então, como o cargo da presidência do Brasil vinha seguindo essa política de alternância, de indicação entre Minas e São Paulo, essa indicação que o presidente Washington Luiz fez, de Júlio Prestes, rompeu com essa alternância. Por isso, os 3 estados se juntaram e não deram o suporte a Júlio Prestes. E essas 3 províncias, elas se aliaram aos políticos da oposição e criaram a Aliança Liberal. E aí, depois desse rompimento, no dia 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas, junto com os militares, foi até o então presidente Washington Luiz para ele poder renunciar do seu cargo. E o Washington Luiz disse que só sairia do cargo preso ou morto. Então, imediatamente a junta governativa prendeu Washington Luiz e levou ele para o Forte de Copacabana, onde ele ficou exilado até novembro e depois dali ele foi exilado na Europa. E logo após essa destituição do presidente Washington Luiz, o Getúlio Vargas tornou-se chefe de governo provisório com amplos poderes e ficou à frente do país. Getúlio então revogou a Constituição de 1891 e ficou governando o país por decretos. Só que esse governo de Getúlio Vargas ele foi muito problemático, Os aliados de Getúlio esperavam que ele, como novo presidente, convocasse eleições gerais para formar uma Assembleia Constituinte, mas Getúlio sempre adiava esse assunto. E aí os aliados dele, cansados de esperar, junto com a população também, várias vozes começaram a criticar esse governo provisório de Getúlio Vargas. E com essas críticas cada vez mais ferrenhas em São Paulo, começou a crescer um movimento pedindo eleições presidenciais e uma nova Constituição.
E com essa negativa de uma nova Constituição, com o aumento da repressão policial, o Estado de São Paulo declarou, então, naquele momento, guerra ao governo. E esse episódio de guerra ao governo que o Estado de São Paulo declarou, hoje é conhecido como a Revolução de 1932. Então, pessoal, agora nós vamos para o contexto histórico da Constituição de 1937. Como eu falei anteriormente, a era Vargas e o governo de Getúlio Vargas foi demasiado problemático. E aí eu separei 6 tópicos também num mapa mental para a gente poder visualizar melhor. Então, no contexto histórico da Constituição de 1937, nós tínhamos a ascensão de ideologias totalitárias. A democracia liberal estava cada vez mais desacreditada e o mundo se voltava para ideologias totalitárias, como o nazismo alemão ou o fascismo italiano. Essas ideias estavam cada vez mais crescentes naquele momento. E com isso, esses tipos de correntes políticas chegaram ao Brasil. A Ação Integralista Brasileira representando o fascismo e o Partido Comunista Brasileiro sendo aliado da União Soviética. Esse cenário tinha como aliado Getúlio Vargas, que queria ter um regime político bem mais centralizado, por isso veio a tentativa de golpe por parte dos comunistas, liderado por Júlio Prestes, que anteriormente não havia assumido a presidência da República. Esse episódio, chamado então de Intentona Comunista ou de Revolta Vermelha, aconteceu em 1935 e foi um levante político-militar, ocorrido inicialmente em Natal, no Rio Grande do Norte, entre 23 e 27 de novembro de 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, no qual foi reprimido rapidamente pelas forças nacionais. E aí, depois disso, em 1937, foi descoberta outra tentativa de golpe que seria supostamente tramada pelos comunistas, o Plano Cohen. E diante dessa ameaça, Getúlio Vargas declarou a criação do Estado Novo. A soma desses fatores, resultou nessa ação de Getúlio Vargas da criação desse Estado Novo, que foi a dissolução da Câmara dos Deputados e dos Senadores, e Getúlio também outorgou uma nova Constituição, que seria justamente essa Constituição de 1937. Então, tentando fugir dessa suposta tentativa de golpe dos comunistas, veio o golpe de Getúlio Vargas, criando uma Constituição Federal, a de 1937, que ficou conhecida como Polaca. Nasceu para, de fato, consumar o poder de Getúlio Vargas sobre o Brasil. E esse termo, polaca, é uma referência à Constituição de Abril da Polônia, carta em que ele se baseia para criar a nova Constituição do Brasil. E com isso, o autoritarismo já presente nas ações e decisões de Vargas, incluindo o decreto do Estado Novo, tornaram-se ainda mais presentes nessa nova Constituição, incluindo a decisão de que uma única pessoa construiria essa Constituição de 1937. Bom, e aí vocês me perguntam, o que mudou nessa nova Constituição, nessa Constituição de 1937? Bom, a Constituição de 1937, ela foi de fato relatada e construída por uma única pessoa, que foi o Francisco Campos, e com isso não foi uma Constituição elaborada com a contribuição do povo, mas sim redigida por uma única pessoa que até então era o ministro da Justiça de Getúlio Vargas. E dessa maneira, então, todo o texto dessa nova Constituição obedecia um modelo muito mais voltado para o fascismo europeu, com foco nos governos italiano e polonês, para que esse regime ditatorial de Getúlio vingasse de fato e não fosse interrompido por algum outro golpe ou tentativa comunista. Por isso, a Constituição de 1937 apresentou diversas mudanças, e as principais foram a justiça eleitoral e os partidos políticos deixaram de existir.
Os meios de comunicação precisavam publicar e emitir notificações que dissessem a respeito do governo. A censura nos meios de comunicação também foi fortíssima e foi instituída de forma prévia. Os trabalhadores não tinham mais direito à greve, previsão de pena de morte para crimes políticos. E as eleições foram eliminadas e só quem nomeava era o próprio presidente Getúlio Vargas. Vargas, então, continuou governando nesse modelo ditatorial até o ano de 1945, mas como todo governo ditatorial, ele sofreu as consequências disso, né? Em 1945, ele sofreu um golpe de Estado articulado pelo Exército e parte das forças conservadoras brasileiras. Então foi isso, pessoal, um pouquinho do contexto histórico, um resuminho do contexto histórico das Constituições de 1934 e 1937. Agora o próximo colega vai explanar mais um pouco sobre o assunto para vocês. Eu sou a Andressa e vou fazer uma análise das demandas sociais e políticas que levaram à elaboração das Constituições de 1934 e 1937. Bem, falando da Constituição de 1934, ela foi elaborada em um momento de grande agitação política e social. O Brasil enfrentava uma crise econômica decorrente da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que afetou especialmente a exportação de café. Além disso, o povo estava insatisfeito com o regime oligárquico da República Velha, na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Considerando isso, a Constituição de 34 refletiu as demandas sociais emergentes da época, como a ascensão dos movimentos trabalhistas e a pressão por reformas políticas e sociais. Falando da Constituição de 1937 agora, ela foi uma resposta autoritária de Getúlio Vargas às crescentes tensões políticas e sociais. O país estava dividido entre grupos políticos diversos, incluindo comunistas, fascistas e integralistas, além das tradicionais oligarquias estaduais. Vargas, buscando consolidar seu poder e neutralizar as possíveis ameaças à sua liderança, promulgou essa Constituição autoritária, que ficou conhecida como a Constituição Polacca, devido à sua semelhança com a Constituição da Polônia de 1935. Essa Constituição Ortega estabeleceu um regime autoritário, centralizado nas mãos do Executivo e suprimindo os direitos políticos e liberdades civis. Além disso, as eleições foram suspensas, os partidos políticos foram proibidos e foram estabelecidas medidas de censura e repreensão. A Constituição de 1937 marcou o início do Estado Novo, um período de intensa repressão política e controle autoritário que durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Olá, tudo bem? Me chamo Maria Fernanda e hoje eu vou falar sobre os principais avanços nos direitos sociais da Constituição de 1934 e 1937. Antes de tudo, devemos entender que a Constituição de 1934, conhecida como Segunda República, foi homologada em 16 de julho de 1934 e traz uma marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder do governo federal, voto obrigatório secreto a partir dos 18 anos, com direito a voto às mulheres, mas mantendo a proibição de votos aos mendigos e analfabetos, criação da justiça eleitoral, da justiça do trabalho, criação de leis trabalhistas, instituindo jornadas de trabalho de 8 horas ao dia, repouso semanal e férias. Agora, para fixar melhor o conteúdo já apresentado, faremos um momento pergunta. Como ficou conhecida a Constituição de 1934? Letra A, Segunda República. Letra B, Estado Novo. Letra C, Regime Militar. Ou letra D, Brasil Império? A resposta é letra A, Segunda República. Como falado a seguinte, algumas garantias trazidas pelo documento são celebradas até hoje nos dias atuais, na questão de gênero. O principal avanço presente na Constituição de 1934 foi o voto feminino e a proibição de distinção salarial entre homens e mulheres.
A Carta de 1934 dava amplos poderes ao Estado, além de assegurar a preponderância do poder legislativo. Os maiores marcos da Constituição de 1934 foram o voto feminino, voto secreto, a justiça do trabalho. Esses são os maiores marcos da Constituição de 1934. Agora, já falado sobre os avanços da Constituição de 1934, passaremos para os avanços ou características marcantes da Constituição de 1937. É conhecida como Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e ortogou ao país sem qualquer consulta prévia. A Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com supressão dos partidos políticos e concentração no poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Essa carta é datada de 10 de novembro de 1937. E, dentre essas mudanças da Constituição de 1937, retirou o direito do trabalhador, o direito da greve, previu a criação da Justiça do Trabalho, nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água do país, extinguiu a justiça eleitoral e os partidos políticos. Agora passaremos ao nosso momento pergunta. A pergunta sobre a Constituição de 1937 é: qual característica marcante do governo da Constituição de 1937? Letra A. Caracterizou-se uma república presidencialista. Letra B. Caracterizou-se em uma república autoritária. Letra C. Caracterizou-se em uma república liberal. Ou letra D. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Letra B. Caracterizou-se em uma república autoritária. Esses são os avanços ou desavanços, da Constituição de 1937. Foram uma época de mudanças, uma época da Era Vargas. E é isso a minha parte.